Ok, então estamos no estudo 22 de Lucas. Lucas, capítulo 10. Nós vamos começar o capítulo 10 agora. Se você que está vendo pelo YouTube, você não sabe, caiu de paraquedas aqui, então entra lá no canal, procura a playlist de Lucas, que você vai ver todos os estudos. Nosso estudo é bem minucioso, a gente destrincha pra caramba, então acho que você vai gostar, tá? Mas para quem já está acompanhando, nós estamos no capítulo 10 de Lucas. E, como vocês sabem, eu mando umas perguntinhas e a gente vai respondendo as perguntas de acordo com o texto, beleza? Se você nunca leu a Bíblia inteira, entra com a gente, porque acaba lendo na marra e lendo e estudando, né? Porque cada semana é um pedaço que a gente tira o sangue dali, né? Então, vai lá, tira o suco, né? Sabe aquele negócio de fazer que tira suco até de mandioca? Então, aquele lá, tá? A gente espreme para sair tudo que a gente pode aproveitar. Tá bom? Então, a primeira pergunta, nós estamos no capítulo 10 de Lucas, diz o seguinte: quantos foram enviados e para onde dessa vez? Na lição anterior, nós vimos que Jesus mandou os 12, né? Vão passear na floresta quando seu lobo não vem, né? Mandou eles irem para cidades. Ah, você olha lá na lição passada. E hoje, o que nós vamos ver? Ele mandou de novo. Então, ele já estava fazendo um treinamento com a moçada, tá? Então, aí o que acontece? Depois disso, Lucas 10, 1, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar da onde ele estava para ir. Então, o que acontece? Jesus ia e ele mandou os 70, divididos em dupla, para ir. Aí a gente entende da onde que os mormons, vocês já prestaram atenção que os mormons sempre andam de dois? Outros que andam de dois, as testemunhas de Jeová, que bate na porta da gente, e eles estão sempre de dois, tá? E eu acho que é baseado nesse texto, porque Jesus enviou os dois para irem na frente, né? Então, em todas as cidades que ele ia. Agora, ele pretendia andar para caramba, né? Porque ele mandou dois para cá, de 70. Então, vamos contar que é 35 duplas. Só Decápolis tinha só 10 cidades, tá? Então, você imagina que os caras andaram, tá? E aí, ele enviava para ir preparando. Claro que não mandou dois para cada cidade, né, gente? Vamos lá, mandar os grupinhos para fazer, tipo, sabe, convidar, né? Que a gente faz em. Vai ter um curto ao ar livre, sai tudo acrentalhada para rua de turminha convidando nas casas. Acho que era isso que Jesus mandou fazer. Foi daí que começou, porque aqui conta que foi isso, tá? E para onde ele ia para ir, ele mandava dois em dois. Aí a segunda pergunta diz o seguinte: a que Jesus compara o serviço que eles fariam? Então, Jesus, na hora de dar ordem lá, falou, e ele fez a segunda advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, e eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Aqui ele já está avisando que não ia ser fácil. Então, o que ele estava falando? Vocês têm que ir. Comparou com um campo de colheita. Então, a gente, quando pensa assim, sempre imagina do trigo, né? Que é todos pequenininhos assim, um do lado do outro. Então, Jesus mandou e falou: a seara é grande, tem muito para colher, porém tem poucos os trabalhadores. Então, ele está falando o quê? Que os discípulos iam ser os trabalhadores. E cuidado, porque vocês estão indo como cordeiros para o meio de lobos. Isso aí é para avisar que quando você sai, olha que louco, quando você sai para evangelizar, você sai para saquear o inferno. Então, a oposição vai se levantar. Não adianta, se você resolve fazer um trabalho evangelístico e você vê que tudo que acontece mansinho, alguma coisa está errada. Por quê? Você não incomodou ninguém. E existe um certo alguém, que é o chefe da concorrência, que ele vai se opor. Existe um termo que eu aprendi em igreja pentecostal, na época que eu andei organizando uma igreja, e que o texto dizia o seguinte: porque é a retaliação. Quando você levanta para saquear o inferno, a retaliação, o que é, né? Começa a acontecer coisas na sua vida e com a sua família. É tudo para atrapalhar, para desviar o foco. Então, Jesus já está avisando aqui. Então, eu digo para você, se você está afim de ir, você pode querer escolher o tipo de crente que você quer ser. Se você quer ser um crente que vai sentar e esquentar a cadeira sozinho, até
pode ser que seja tranquilo sua vida. Mas se você resolve se enganjar no exército do Senhor e ir na linha de frente, vai vir batalha. Só que você tem certeza que você está indo para uma batalha protegido. Esse é o grande barato. Esse é o grande barato. Você vai para uma luta que você já venceu. Tá? Então, não se acovarde. E nem fique achando que vai ser tudo mar de rosa, tudo amaciota, porque não vai, viu? Quem prometeu isso para você mentiu. Então, vamos lá. E aí, a pergunta 3, o que eles tinham que levar e como seria? Então, ele fala, vocês vão, porque a seara é grande, ore para que venham mais trabalhadores, mando vocês como cordeiros por meio de lobos, o versículo 4, não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Isso aqui está dizendo que não é para levar malinha, não, tá? Para você ir, porque não ia ficar parado em algum lugar, tá? Você ia para fazer um trabalho, você não ia de lazer, não ia de precisando levar roupa para festa, vai que eu sou convidado para um jantar. Não, o pessoal está indo para levar a palavra, né? E aí diz, e aí ao entrardes numa casa, dizei, olha que legal, entrardes numa casa, dizei, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, ela voltará sobre vós. Olha o poder que ele já está dando para a moçada, tá? Pergunta 5. E como deve se comportar? Vamos lá. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de andar em casa em casa. Então é o seguinte, você é convidado para entrar numa casa, você tem que imaginar que aquela pessoa te recebeu com o coração aberto. Você vai comer do que ela servir. Você não vai ser um hóspede da elite sentado no trono lá na porta do Santo dos Santos. Não. Quando uma pessoa, isso serve até no nosso mundo secular. Quando alguém te convida para ir na casa, você tem que não reclama de nada, não fica observando nada, não fica, ponhando reparo. Fazia tanto tempo que eu não ouvi essa expressão, eu ouvi outro dia aqui. Então, por quê? A pessoa convidou você para sua casa, a casa é a intimidade dela. Então, você vai usufruir com ela o que ela tem para te dar. Eu lembro que a minha mãe contava uma história que eles em São Paulo ela e o irmão dela, né, montaram um grupo na igreja que até virou uma outra igreja esse grupo, porque era do outro lado do bairro de São Paulo. Então, eles chamava Vila Maria, tinha a Vila Maria Alta e a Vila Maria Baixa. Eu não sei qual era qual deles, mas eles iam e eles tinham uma favela. E eles entravam na favela convidando o povo para um culto ao ar livre à tarde. E diz que um dia um menino veio e falou assim, vocês são crentes? Então corre aqui que minha mãe está chamando. Aí foi lá meu tio, minha mãe, mas a galerinha, né, entraram na casa, disse que era um barraco. E a mulher assim, suja, pobrezinha, mas suja. E falou assim, então eu quero que vocês orem por mim, que eu estou com um problema aqui na minha casa, não sei o que. E foram orar. E aí a mulher pega e faz um café. E a minha mãe disse que ela não queria tomar um café, mas ela tinha que tomar. Então ela pegou e fez o seguinte, todo mundo ficou enrolando com a xícara assim, de café, porque não queria tomar, né? O café estava frio. Mas aí a minha mãe pegou e falou assim, não, eu vou tomar. Pegou e tomou num gole só. A mulher falou, já que a mocinha gostou tanto do café, vou dar mais um pouco. Então a minha mãe contava isso, né? Que foram lá e comiam do mesmo jeito, oravam pelas pessoas, né? E ela conta, ela falou, gente, foi o meu ensino nessa época, como você deve evangelizar. E aqui, isso que Jesus está falando, tá? Você vai, não está fazendo turismo, não está visitando a casa da pessoa, você está lá para levar a nova do evangelho. E a pessoa te convidou para ir em casa, receba, sabe? Receba essa oferta como uma honra, tá? Então, ele falou, comam o que eles te derem para comer, tá? E não fique trocando de casa. Quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comei do que for oferecido. De novo, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes. A vós outros está próximo o reino de Deus. Então, eles foram enviados para entrar nas cidades, nas casas, curar os enfermos, abençoar e avisar que o reino de Deus estava próximo, ok? E aí Jesus fala, está lá na pergunta 6. Quando, porém, entrardes numa cidade
e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Olha só. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou nos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino dos céus. Então, o que ele está falando? Quando você for rejeitado, também trate da mesma maneira, mas não leve nada para si, entendeu? Nem o pó das sandálias. E, de todo jeito, avise, né? Está próximo o reino de Deus. E aí nós temos a pergunta 7. Qual é a paga de quem não os recebesse? Porque tinha gente que não ia querer, né? Então ele diz assim: digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Vocês lembram o que aconteceu em Sodoma? Vamos lá lembrar. Vamos lá lembrar. Sodoma era uma cidade do lado de Gomorra, duas cidades que quando Abraão, lá nos primórdios, Abraão foi se separar do seu sobrinho Ló, e aí, porque tinham muitas riquezas, o Ló foi para essas cidades, e aí Deus disse que ia queimar a cidade, aí Abraão entrou para interceder, e Abraão intercedia, e aí chegou uma hora e falou, não tem mesmo, tira sua família de lá que vai descer fogo do céu. E aí os anjos foram para tirar os dois, e os homens da cidade começaram a querer a abusar dos anjos, porque eles deviam ser bonitos, né? E aí, por isso que a cidade se chama Sodoma. Não, a cidade era Sodoma, e é por isso que se chamam os sodomitas. Os sodomitas são aqueles que praticam sexo do mesmo... pessoas do mesmo sexo que praticam atos sexuais, é isso? Acho que é isso, né? Que fala, para ser bem bonitinho. Então é isso aí. Quando falar de sodomita, é esse o pecado. E aí o que aconteceu? Deus mandou o quê? Descer enxofre, chuva de enxofre na cidade, queimou tudo, tá? Então, aí diz assim, se naquele dia alguém tratar vocês mal, já é Jesus falando, porque não quiseram te receber, vai ter menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Quer dizer, o castigo deles vai ser maior do que o de Sodoma. Se Sodoma desceu em enxofre do céu, queimou tudo, então você imagina, né? E aí a pergunta 8 diz o seguinte: por que Jesus usa o exemplo de Tiro e Sidom? Aqui nós vamos dar uma paradinha, porque aí ele fala, no mesmo sentido, ele diz o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque digo que em Tiro e Sidom, se tivessem operado os milagres que foi feito em vós, há muito que elas teriam se arrependido, sentadas no pano de saco e cinza. Por isso, contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras, que é Corazim e Betsaida. Por que Jesus usa o exemplo de Tiro e Sidom? Vamos lá ver o que acontecia em Tiro e Sidom. Tiro e Sidom pertenciam a Decápolis, que era o que? Decápolis, 10 cidades, né? E o que acontecia lá? Eles eram conhecidos por serem pessoas muito promíscuas, né? Pessoas más, onde tinha muito, assim, valores morais lá embaixo. E você vê que Jesus foi para Tiro e Sidom. E nós vemos que a arqueologia encontrou, assim, os cemitérios de Roma lá, embaixo, né, as cidades que foram cobertas, né, então vão escavando e acharam coisas assim bem, bem interessantes que tinham lá. O aerópago, acho que acharam um aerópago também, tem um monte de coisa que eles encontraram lá, eram cidades de relevância, porém, eram cidades muito más, e Jesus está falando aqui, ai de ti, Corazim e Betsaida, porque se vocês não tratarem os meus meninos como tem que ser, vai haver menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês, tá? E Tiro e Sidom iam se arrepender, e vocês estão nessa. Nisso a gente faz lembrar da história do Jonas, quando ele foi para Nínive, Deus falou para Jonas, pega o barco, vai pregar em Nínive, porque ninguém vai aceitar. Aí Jonas pega, entrou lá, foi para o outro lado, isso aí nós já conversamos, tá? Foi para o outro lado, aí pegou o barco, aí jogaram ele no barco, aí veio o peixe, lá, foi vomitado lá em Nínive, e ele foi a pregar em Nínive. Com certeza que ninguém ia aceitar.
Só que o povo aceitou, desde o rei até os povos. E o livro de Jonas, se você ainda não leu, nossa, é curtinho, vale a pena você ver como que acaba o livro de Jonas. Gente, é uma coisa assim muito louca, porque aí, né, aconteceu tudo isso com Jonas. Jonas está lá e começa a pregar. O povo começa a se converter e se arrepender. Aí, Jonas fica bravo, porque ele falou: como que o senhor prometeu que ia acabar com esse povo, agora o senhor está tendo misericórdia? Então, leia o livro de Jonas e veja que muitas vezes nós somos assim. Porque, sabe por quê? Nós temos aqueles queridinhos que a gente quer que se arrepende, que vai morar no céu com a gente. E você não sabe que, de repente, é os ruinzinhos que vão ficar lá com a gente também. Porque todo aquele que se arrepender e confessar Jesus como o único Salvador é salvo. Hello! Então, o que nós estamos vendo aqui? Uma grandíssima hipocrisia do Jonas. Porque o Jonas foi levado para pregar e quando ele prega o povo se converte, ele se revolta, né? Então, aqui ele está falando, ó, vai ter menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Quem é vocês? Aqueles que não receberem os discípulos, tá? E aí vem Cafarnaum. Aí vem. E qual a ordem para Cafarnaum? Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás. Adoro essa figura de linguagem que põe a coisa que no meio da frase. Elevar-te-ás, porventura, até o céu? Descerás até o inferno? E diz: quem vos der ouvidos, ouve a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Porque quem me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Tudo isso, Jesus está dando um cursinho de missionário para os caras, tá? Para os 70. Então, aí vem só que louco. Aí eles foram, né? Os 72, né? Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então, vamos ver aqui. Quem é que libera demônio? Ai, tem um irmão, tem um pastor lá que libera demônio. Não, ele não libera demônio. Quem é que libera demônio? O nome de Jesus. Só isso. Então, ninguém é o mais santo porque ele libera demônio. Qualquer um pode liberar de demônio se usar o nome de Jesus. Por isso, tenha que saber, é o nome de Jesus que todo joelho se dobra. Não é o nome do pastor, do evangelista, do bambambam, da supercrente, do quase, não. Sabe, o porteiro de Santo Santos, não. Quem libera de demônio é o nome de Jesus. Esse nome tem poder. E na frente desse nome, todo joelho vai se dobrar. Então, o que acontece? Eles voltaram maravilhados. Nossa, mestre, até os demônios se submeteram a nós. Ai, né? Quando falava o seu nome, aí Jesus pegou e disse assim: vocês estão se gabando disso? Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Isso que é, quando foi que Satanás desceu do céu como um relâmpago? Quando foi a rebelião no céu. Se você tem ainda dúvida da cronologia do começo de tudo, da história do Lúcifer, assista lá no nosso no canal, tem um vídeo que fala dinossauro e o Homem das Cavernas na Bíblia. É muito legal, que eu uso lá, até que eu tô com a Bíblia aqui, vou mostrar para você. Aqui, ó. A Bíblia cronológica, essa é em português, tá? Que ela explica como foi a criação do mundo, onde está o Homem das Cavernas e tá. E lá fala, né, no estudo lá fala que Satanás foi expulso do céu caindo como um relâmpago, que é o quê? O Big Bang. Sabe o Big Bang que fala que o mundo que nasceu de uma grande explosão? Os dinossauros, os homens das cavernas existiam antes. Aí teve a rebelião no céu, Satanás foi expulso como um relâmpago, explodiu tudo, né? Queimou tudo. Aí o que acontece? Então, só um parênteses. Primeiro versículo da Bíblia, né? Nós temos lá: no princípio criou os céus e a terra. Aí, do versículo 1 para o versículo 2, aconteceu tudo isso. E o versículo 2 diz: e a terra tornou-se sem forma e vazia. O tornou-se é o original. Na nossa Bíblia traduzida, nós vemos: e a terra era,
mas a terra não era. A terra tornou-se sem forma e vazia, das línguas originais, tornou-se, e ele tornou quando o quê? Quando Lúcifer, Satanás foi expulso do céu. E é aqui Jesus está falando. Se vocês estão se achando o quê? Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Por causa desse versículo, eu já vi igreja que o povo leva as caixas para o meio da igreja, as serpentes, os escorpião, e joga. Gente, na África eu vi isso. E joga lá para o povo andar em cima. Não. Não. Não está dizendo que é para você ir ficar pisando cobra escorpião, gente. Se liga, hello. O que ele está falando? Ele deu autoridade para que isso é uma analogia. É um exemplo. Quer dizer que nada vai te matar se você estiver seguindo com a palavra. E ainda tem mais. E se matar, vai matar o corpo, não mata a alma, tá? Aí ele fala, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, vamos deixar aquele crachá de El super homem, servo de Deus, que espanta demônio e não sei o quê, eu sou o grande. Ele está falando, você não é grande, quem espelhe é a autoridade que é dada em nome de Jesus. Não se orgulhe por isso. Se vanglorie de quê? Do seu nome está escrito nos céus. Então, tem gente que expulsa demônio e vai para o céu? Tem. Tem gente que expulsa demônio e vai ficar? Tem também. Sabe por quê? Porque não, tem o texto próprio, Jesus diz que vai ter gente lá que ele vai falar assim, nem te conheço, você viveu na igreja, mas eu fiz milagre, e Jesus vai falar, não te conheço, tá? Então, é o seguinte, vamos nos gloriar em quê? Que o nosso nome está no livro da vida. Vamos lá. E aí, naquela hora, Jesus ficou ouvindo isso que os meninos dele, né? Vamos dizer que é os pupilos dele, né? E Jesus, é muito engraçado que a pergunta diz, qual é o motivo da alegria de Jesus? Esse texto eu amo, que diz, e naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, ele ficou contente de ver que os alunos dele estavam seguindo o script direitinho. E Jesus ficou muito feliz e agradeceu a Deus por esse poder ter sido dado para os discípulos, né? E ele ainda continua, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também, ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Quer dizer, essa ligação do Pai e o Filho, que Deus e Jesus, é uma relação tão íntima com eles, que só vai conhecer isso quem Deus permitir. Então, para quem... Aí vem a história do pessoal dos predestinados, né? A salvação foi estendida a todos. Todo aquele que declarar Jesus como seu único intercessor, aquele é salvo, tá? Então, não importa se ele é da minha igreja ou ele é da sua. Não importa se ele é da igreja de alguém lá da China ou da África que usa umas roupas estranhas. Não importa. O nome de Jesus sendo pregado como autoridade e o único intercessor, pronto, valeu, gente, valeu. E até aquele seu irmãozinho ruim, aquele seu vizinho, aquele ladrão famoso, aquele bandido, que você, aquela menina que você acha que você não aceita nem na sua casa, ela também pode ser salva, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. É na vida dessas pessoas que você vai ver a maior diferença, o maior contraste. Então, vamos deixar de ser hipócrita e vamos, sabe, não olha para quem está do lado, não olha para quem está do lado, porque Deus perdoou o outro de uma coisa, mas de repente ele perdoou você de outra, bem pior, que ninguém sabe. Vai que você tem alguma coisa bem escondida lá e ninguém sabe, né? E aí a conclusão do estudo, nós vamos a pergunta 14, diz o seguinte, qual a conclusão desse assunto? Então, Jesus foi, mandou, eles voltaram maravilhados com os milagres, Jesus ficou muito feliz, agradeceu a Deus, e aí, voltando para os seus discípulos, ele disse particularmente, bem-aventurado os olhos que veem as coisas que vós vedes. Porque eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram,
e ouviram o que eu fiz e não ouviram. Ele está falando de quem? Dos profetas, dos homens de Deus que existiram até Jesus. Eles também tinham a promessa, eles também sabiam como é que tinha que ser, mas eles não conseguiam entender porque eles não viram Jesus. Com exceção de Moisés e Elias, todo esse povo ficou lá. Então, é a minha opinião, eu vou falar a minha opinião sobre isso. O que, que acontece? Quando a Bíblia fala que os mortos vão ressuscitar primeiro, o que, que eu acho? Jesus veio para abrir o caminho aos céus. Então, quem que está dormindo? Quem que morreu e está dormindo? Aqueles que morreram antes de Jesus. Porque só Jesus é que abre caminho ao céu. Então, os primeiros só vão ressuscitar, certo? E aí, o que, que acontece? É os que morreram antes de Jesus. E aí, depois, nós vamos ouvir a trombeta e nós vamos subir. E diz que, de nenhuma maneira, nós vamos preceder os mortos. Por quê? Eles foram homens da fé, foram mártires, só que eles só podem entrar no céu pela mão de Jesus. E Jesus não tinha nascido até a época deles. Então, e aqui ele está falando, muitos profetas e reis quiseram ver isso e não viram, e ouvindo o que vocês estão ouvindo. Então, essa turminha, e eu vou falar para vocês, Jesus era um treinador, um coach tão poderoso, porque ele conseguiu, ele treinou 12 homens, e esses 12 homens perpetuaram a própria propagação do evangelho até os dias de hoje, tá? Então, por quê? Porque quem é que estava ensinando? Jesus, que era o melhor de todos, o único que era capaz. Então, ele está falando aqui o seguinte: se sintam valorizados, porque vocês são estão vendo tudo, vocês vão ver. E eles nem sabiam o que eles iam ver mais para frente, porque eles assistiram Jesus morrer, assistiram Jesus ressuscitar e assistiram Jesus subir aos céus. Então, imagina se a gente também não queria ter visto isso. Imagina o povo lá, vamos falar lá, né? Sansão, Balaão, Saul, aí já vi toda aquela galera lá. Vocês acham que eles não queriam viver também? E eles não viram. Quem viu foi só essa turma. Então, por que que Jesus diz que a igreja é a menina dos olhos? Porque nós cremos e não vimos. E, no entanto, naquela época, teve os que viram e não creram, tá? Então, hoje nós somos a menina dos olhos de Deus, né? Por quê? Porque nós não vimos e nós cremos pela fé, porque o Espírito Santo desceu, substituiu Jesus. Jesus subiu para que o Espírito Santo descesse, porque nunca estiveram os três na terra, tá? Jesus e o Espírito Santo não estiveram juntos, porque enquanto Jesus estava aqui, o Espírito Santo veio, batizou e voltou. Lembra, né? Lá no Rio, com João Batista, papapá. E aí agora, quando Jesus subiu, ele falou: mas deixe-vos o Espírito Santo. Então nós cremos porque o Espírito Santo é o que convence, é o que ensina, é o consolador e é esse que está conosco. Então, quando você ouve falar assim, ai, eu fiz um negócio, mas minha consciência me acusou, ô cabeção, não é a consciência, não. É o Espírito Santo te falando, olha, não faz, não faz. Ou então fala, por que você fez? Então, é o Espírito Santo te lembrando que você tem que zerar mais uma coisinha, né? E com essa história hoje que nós estamos vendo, né? Hoje é dia 2 de novembro de 2023, eu não sei quando todo mundo vai ver isso aqui, nós estamos vendo o final dos tempos acontecer, nós estamos vendo as profecias se cumprindo, e eu sempre digo que nós somos a geração do arrebatamento, e a cada dia que passa tem maior certeza disso. Então, fique esperto, fique esperto. Então, resolve o seu caso com Deus, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque ele fará de tudo, e nós vamos ouvir o som da trombeta. Então, você fica olhando o jornal, pega, vai atualizando, leia o Apocalipse. Se você tiver dificuldade de entender, nós temos lá no canal também a playlist do Apocalipse, bem detalhado, cada capítulo, e você vai vendo e vai falar assim, não. Sabe, faz assim, ó. Uau, tem isso aqui. Então, eu li o livro até o final, eu tenho que contar uma surpresa para vocês. O mocinho vence no final, e o final é nós subindo com Jesus, né? O encontro do noivo com a noiva. Então, o nosso estudo hoje a gente para por aqui e nós temos que pensar o quê? Temos que saber o quê? Quem convence é o Espírito Santo. A nossa função é pregar o evangelho.
quem convence é ele. Então, nós temos aqui pregar. E em qualquer lugar, em qualquer casa, se as pessoas te tratarem bem, beleza. Se não tratar, tira o pó da sandália e vai para outra, porque a sua parte não é convencer, a sua parte é pregar. E quando você vê essas maravilhas acontecendo, pode ter certeza que Deus está lá de cima, né? Deus e Jesus assim com o bracinho cruzado, falando assim: aí, essa é minha garota, olha lá, minha garota, o que é que está fazendo? E nós temos certeza que cada alma que você consegue resgatar, que cada folhetinho que você entrega em algum lugar, uma alma pode estar sendo salva por aquela mensagem que você deixou. Então, semeia, espalha, não importa, há tempo e fora de tempo, apregoa o ano aceitável do Senhor. Jesus está voltando. E um parênteses aqui, nós estamos vendo os grandes avivamentos. Nós tivemos aqui, eu moro aqui nos Estados Unidos, nós tivemos um avivamento que foi no começo do ano, numa cidade aqui perto, de uma universidade, todo mundo ficou sabendo, e aconteceu uma coisa hoje, na primeira igreja que eu frequentei aqui, teve um culto de jovens, e esse culto ainda foi na terça-feira, no dia 31, e até hoje esse culto não acabou, está tendo todos os dias o maior avivamento de criança, a criança e adolescente, e não para, e vão estender só até a outra terça-feira que vem, uma semana inteira, só de culto de louvor e adoração, e as crianças profetizando. Então, até minha amiga falou, lembrei de você, que você disse, não sou eu que digo, não é a Bíblia que diz, que nós vamos ver as crianças profetizando, e nós vamos ver a glória do Senhor invadindo a terra, como as águas cobrem o mar. Então, está acontecendo, os problemas políticos, está acontecendo, os problemas financeiros, está, mas desvia o olhar, e você vê o evangelho invadindo, o evangelho abraçando, alcançando povos não conhecidos, pessoas que antes tinham o coração duro, se rendendo aos pés do Senhor, porque não é alegria para Deus, não é vontade dele que nenhum se perca. Então, ele vai dar uma oportunidade que já pensou, que honra! Ele resolveu usar você para fazer isso, você fazer parte dessa história. Então, é o seguinte, se proponha a falar a tempo e fora de tempo e a testemunhar as grandes coisas que o Senhor está fazendo, porque o tempo está próximo e nós vamos subir. E fique esperto, que já já a gente vai ouvir o som da trombeta, tá bom? Beijo para vocês, até a semana que vem, no próximo.